Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Cláudio. Eu sou arquiteto, designer, professor, pesquisador. Trabalho na área de projeto há 40 anos. Comecei aos 14 anos, estou aí chegando nos 54. E já venho há algum tempo considerando a possibilidade de criar um canal no YouTube. E eu sempre acabo me debatendo com a mesma dificuldade, né? Que é leio muita coisa, pesquiso muito, faço curso, leio, assisto vídeos, faço planejamento, mas não consigo dar o primeiro passo, que é simplesmente sentar, ligar a câmera e gravar um vídeo como eu estou fazendo agora. Então eu estou fazendo esse vídeo exatamente para isso, para quebrar esse gelo, quebrar esse bloqueio que eu tinha. Embora eu já tenha dado aulas online, principalmente no período de pandemia, né? Gravei muita aula e também dei aula síncrona online para os alunos, né? Num período que eles não podiam ir para a universidade, nem eu, todos trancados em casa, eu fiz isso. Mas nunca tinha parado para gravar um vídeo de uma forma espontânea, falando sobre algum assunto do meu interesse. Então esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para isso. Eu estou fazendo esse vídeo também pelo seguinte: eu tenho considerado há algum tempo já iniciar um canal no YouTube, né? Mas eu confesso que eu nunca consigo tomar uma decisão realmente do que eu sobre o que eu iria falar nesse canal. O que eu quero passar, o que eu quero comunicar, o que me interessa, o que eu gosto de falar, o que eu tenho algum conhecimento que eu posso passar para as pessoas, né? E outro dia eu estava fazendo um exercício e na verdade, eu listei mais de 30 itens sobre os quais eu conheço e eu posso falar, né, sem grande dificuldade na internet. Alguns conteúdos mais técnicos, outros mais teóricos, alguns mais científicos, outros mais profissionais, tecnológicos, enfim. Algumas coisas até de vida, né, de experiência pessoal mesmo. Então, acaba que eu tenho muita coisa para passar, muita coisa para falar, e isso me gera um bloqueio. Eu não consigo tomar uma decisão sobre o que falar. E esse vídeo é um pouco para isso também, tentar clarificar sobre o que eu poderia falar para vocês. Uma das coisas que eu gosto muito, e eu volto e meia me pego conversando com as pessoas sobre isso, é a minha área de atuação, né? Ou as minhas áreas, que são o design e a arquitetura. Então, como eu disse no início, eu tenho as duas formações. Eu sou designer de produto, formado pela Universidade Federal do Paraná, e arquiteto, formado aqui pela Faculdade Anhanguera, de Londrina. Então, trabalhei muito tempo também em projetos relacionados e muitas vezes unindo essas duas áreas, né? Então, eu tenho bastante facilidade em trafegar esses dois ambientes, nessas duas áreas do conhecimento que são complementares, embora distintas, né? E eu sou apaixonado por fazer projeto também. Eu gosto muito de fazer o planejamento de um projeto, executar esse projeto, desenvolver e fazer acontecer aquilo na realidade, tanto no design quanto na arquitetura. Tenho tido algumas experiências muito bacanas esse ano, no ano passado eu tive, eh, especificamente em arquitetura, mas também trazendo algumas coisas do design. Por exemplo, eu tive a experiência de projetar um hub de inovação, que é um espaço de inovação para o Hospital Universitário aqui de Londrina, onde eu tenho um projeto de pesquisa e coordeno um laboratório. Tive a experiência também de projetar uma casa em São Bento do Sul, em Santa Catarina, que é uma casa onde a minha mãe e minha irmã vão morar no ano que vem, mas onde mais tarde eu também pretendo ter a minha casa lá. E esse projeto é todo em containers, né? Que é um tema que eu gosto muito de trabalhar, arquitetura em container. Então, na verdade, eu tenho vários temas de interesse e muitas vezes esse excesso de interesses acaba me bloqueando um pouquinho e eu tenho que começar a exercitar
a facilidade de escolher mais sobre o que falar. Bom, eu comecei em 2000 não, em 1986 na área de projeto. Eu tinha então 14 anos. Fui trabalhar numa empresa de estandes de feira. Eu estava no primeiro ano de um curso técnico em desenho industrial no antigo Cefet Paraná, que hoje é a Universidade Tecnológica Federal. E já no primeiro ano eu consegui emprego, né? Eu aprendi a fazer perspectivas, né? Desenhos tridimensionais de ambientes, de espaços, o que na época basicamente me proporcionou meu primeiro emprego. Eu fui fazer uma entrevista numa empresa que precisava de um desenhista de estandes de feira e que precisava que esse projetista desenhasse em 3D os estandes. E aí, como eu dominava a perspectiva, eu acabei conseguindo essa vaga. Até acabei passando numa entrevista em que tinha gente bem mais velha do que eu, né, mas que não dominava a perspectiva. E confesso que foi a minha primeira grande conquista profissional, né? Perceber que não importa muito a idade, na verdade, né? O que importa é o conjunto de habilidades, conhecimentos, competências que você leva e que vão gerar valor para alguém em algum lugar, né? Seja uma pessoa, uma empresa, né? Um cliente. E isso foi para mim uma lição de vida, né? Que eu iria sempre buscar me capacitar, buscar criar algum diferencial de conhecimento, de habilidade e que pudesse ser útil para alguém, e com isso eu consegui ter uma oportunidade de trabalho. Então, isso foi com 14 anos, de lá para cá passou muita água embaixo da ponte, né? Mas foi minha primeira experiência e eu guardo com muito carinho essa vivência, né? Então, dali em diante eu comecei a trabalhar nessa área e me aprofundando cada vez mais, mas eu só fui fazer faculdade realmente muito mais tarde, com 27, 28 anos, quando eu decidi voltar a estudar. Então, eu fiquei muito tempo só trabalhando e sem estudar. E em 1998, 99, eu fiz o vestibular para a Universidade Federal, passei em desenho industrial, e aí eu fui cursar projeto de produto. Fiz esse curso, levei 6 anos, inclusive, porque eu na época já era pai, né? Então tinha vários compromissos, e principalmente compromissos familiares, que eu não podia simplesmente deixar de lado. E fui levando a minha faculdade junto com todos esses compromissos. E com isso levei um ano a mais, mas que foi muito bom para mim também para clarificar mais o que eu queria fazer, né? Meu trabalho final de conclusão de curso foi um projeto de um carro urbano, na época eu gostei muito de fazer, mas serviu também para eu perceber que não era uma área que eu queria seguir, né? Que embora eu gostasse, eu não necessariamente queria trabalhar nisso depois. E isso foi um outro aprendizado, né, para mim, de que nem tudo que você é apaixonado ou gosta, necessariamente você tem que fazer como trabalho, né? Às vezes pode ficar no campo do hobby, isso não é problema nenhum, né? E isso aconteceu também porque eu fui descobrindo outros campos de interesse, outras coisas mais que me agradavam mais, inclusive dar aula, né? Em 2005, eu concluí minha graduação em 2004. Em 2005, eu comecei a dar aula na Universidade Positivo, em Curitiba, e fiquei lá por 6 anos. Me apaixonei por dar aula, por fazer pesquisa. Nesse mesmo período, fui trabalhar como pesquisador no núcleo de pesquisa da Universidade Federal do Paraná, o Núcleo de Design e Sustentabilidade. Fiquei lá por 5 anos também. E lá eu fiz o meu mestrado, né? Eu fui o segundo mestre em design formado pela Universidade Federal do Paraná. Então, fui da primeira turma de mestrado lá da UFPR. E aí eu fiquei em Curitiba, fiquei no Positivo até 2009, quando eu fiz o concurso para Londrina, para a Universidade Estadual de Londrina. E passei em 2010, eu finalmente vim para Londrina e estou desde então aqui. 2010 para cá já fazem 15 anos que eu estou no norte do Paraná. Confesso que, embora eu seja apaixonado por Londrina, é uma baita cidade, uma cidade que tem uma boa qualidade de vida, eu sinto muita falta do mar, né, da praia. E essa é uma coisa que pega para mim, de vez em quando eu tenho que pegar um ônibus ou um avião, quando consigo uma passagem, um preço bom aqui, e vou para lá para ir para o litoral.
botar o pé na areia, na água do mar. Eu preciso dessa proximidade com o mar, né? Bem, fiquei nesse ritmo de universidade desde então, né? Estou desde então como professor. E a partir daí eu fui galgando a carreira acadêmica. Eu tinha vindo com o mestrado para cá, fiz uma especialização depois em gestão estratégica de design e inovação em 2012. Em 2013 entrei num doutorado que eu fui fazer em Portugal, na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, né? Que é uma das três maiores universidades da Europa hoje. Fiquei lá, fiz o doutorado em 3 anos e alguns meses. Defendi, foi uma experiência incrível, maravilhosa, morar um período lá, ter contato com uma outra cultura, que embora fale português é bastante diferente da nossa, né? Fiz bons amigos lá, grandes amigos. Foi uma experiência incrível, né? E foi uma alegria muito grande quando eu defendi meu doutorado também lá, porque a tese foi aprovada com louvor e distinção, né? Que é uma honraria muito grande, principalmente se considerando que eu estava totalmente fora da minha zona de conforto em outro país, né? Então, isso trouxe um reconhecimento muito grande para o trabalho e foi muito prazeroso. Em 2017, então, eu defendi meu doutorado. Em 2018, eu apliquei para um programa de pós-doutorado, novamente na Universidade Federal, onde eu havia feito graduação e mestrado. Aí fiz o meu pós-doutorado até 2019. Trabalhei com um tema que já me interessava muito, que era design e complexidade, sistemas complexos, onde eu fui entender a fundo o que é realmente sistemas, o que são sistemas, teoria de sistemas, pensamento de sistemas e a complexidade, e trazer isso para o design, né? Então, terminei esse estudo em 2019. 2020 veio a pandemia, e aí eu fiquei preso em casa também, como todo mundo, né? Como quase todo mundo. E eu senti em um certo momento que era uma oportunidade essa pandemia, né? Na verdade, eu pensei como que eu poderia transformar esse problema em uma oportunidade, né? E a oportunidade que eu vi era de estudar, de aproveitar o tempo que eu tinha livre para mergulhar de novo no estudo. Sempre gostei de estudar. E aí eu falei, agora eu vou fazer a graduação que eu era apaixonado desde sempre, que era arquitetura, né? Então aí eu fui fazer a minha segunda graduação. E comecei a arquitetura em 2020, consegui abater várias disciplinas, porque eu já tinha feito o design, né? Tinha muitas disciplinas em comum. E eu concluí a arquitetura em 3 anos e meio. Então, em 2023, final de 2023, eu concluí a arquitetura. E então já faz um ano, quase um ano e meio, né, que eu realizei esse grande sonho de ser arquiteto, de me tornar arquiteto e urbanista. Desculpa. Então, foi uma experiência muito gratificante, muito realizadora, muito feliz para mim, né? E de lá para cá foi realmente um divisor de águas, abriu minha cabeça para outras possibilidades do que eu posso fazer daqui para frente, né? Tenho estudado desde então vários temas. Um tema que me interessa muito é o empreendedorismo depois dos 50 anos. Quando você, quem já passou dos 50 sabe que chega nessa idade, a partir dos 40 em diante, dependendo da pessoa, mas para mim foi muito forte aos 50, esse questionamento do que você vai fazer dali para frente. E para mim bateu muito forte essa questão e eu comecei a repensar toda a minha vida, tudo que eu queria fazer, né? Eu tinha me separado em 2023, então já estou separado há 2 anos, começando uma vida nova, né? Com várias mudanças. E também senti que era o momento de fazer uma revisão da minha vida por completo, incluindo a parte profissional, e pensar o que eu queria para essa metade final, nesse segundo tempo da minha vida, né? E desde então eu tenho dedicado bastante tempo, dedicado muito da minha atenção para pensar o que vem para frente, o que eu quero fazer para frente. Tem sido um período de muitos questionamentos bem profundos, muita dúvida, né? E eu estou procurando respeitar esse tempo também, olhar para dentro cada vez mais
e tentar enxergar o que que eu realmente quero fazer daqui para frente. Tenho já algumas ideias, alguns vislumbres, mas eu ainda estou trabalhando nisso, elaborando isso. Está sendo um período muito rico, muito gratificante, poder refletir sobre tudo isso com clareza, com calma, né? E aí pensar o que que eu quero. Mas o que eu sinto, né, independente do que eu vá fazer, é que isso vai estar relacionado ao design e arquitetura, que são minhas paixões, né? Desde muito criança, assim, eu comecei a gostar de projeto de desenho quando eu tinha, sei lá, 3 ou 4 anos, né? A primeira memória que eu tenho foi eu desenhando na mesa da casa do meu avô, com 4 ou 5 anos. Ele me dava aqueles papéis de embrulho, né, de pão que sobrava, me dava uma caneta Bic. Foi meu primeiro instrumento de desenho, foi uma caneta Bic, não foi lápis de cor nem nada, né? Então eu já comecei desenhando com caneta desde muito criança. E gosto, adoro desenhar com caneta até hoje. Então, isso faz parte da minha vida, quase da minha essência, posso dizer, o design e a arquitetura, né? Tão em mim, isso muito forte. E é o que vai estar presente na minha vida daqui para frente. Fora isso, o resto eu estou tateando, descobrindo há muitos temas que me interessam, novas tecnologias, inteligência artificial, impressão 3D, novas tecnologias para arquitetura, novos métodos construtivos, arquitetura modular industrializada, e juntar isso com o design de produto, design gráfico, design de interiores, embalagem, wayfinding, sinalização, que é um outro tema que eu sou apaixonado também, sustentabilidade, ecodesign. Então, na verdade, são muitas coisas, né? A cabeça, minha cabeça, ela é meio que pudesse fazer uma metáfora, seria um liquidificador ali que não para de girar, né? As coisas estão sempre sendo misturadas ali e eu ainda não sei bem o que que vai sair disso. Mas eu estou descobrindo e espero ao longo dos próximos meses aí ou anos ter mais claro o que que vem para frente, né? Então, esse vídeo era um pouco sobre isso, para contextualizar a minha história e dizer em que momento que eu estou da minha vida e dizer que muito do que eu vou produzir daqui para frente vai resultar desse processo de reflexão que eu estou construindo agora e que vai envolver essas várias áreas do interesse que eu acabei de falar, né, tanto do design quanto da arquitetura e também a junção delas. A teoria do design, história do design, eu gosto muito de ler, então provavelmente eu vou falar sobre livros de arquitetura e design em algum momento. E eu espero que o canal que eu pretendo criar reflita um pouco dessa diversidade, dessa variedade, dessa salada, desse liquidificador que está aqui dentro. E disso eu acho que vai sair alguma coisa interessante. Então, com certeza não vai ser um canal monotemático, né? Mas sim algo que traga toda essa vivência, experiência, conhecimento e que eu consiga transformar isso em algo bom para as pessoas, né? Por hoje era isso que eu tinha que dizer, tinha para dizer para vocês. Então, que vocês podem esperar boas novidades daqui para frente. Essas novidades vão surgindo à medida que eu for clarificando o, cada um dos interesses que eu pretendo explorar e comunicar daqui para frente. Bem, então já estou terminando por aqui, porque o vídeo está um pouquinho longo, mas coisas boas virão por aí, tá bem? Sejam bem-vindos a esse canal. Esse vídeo é o primeiro de uma série. Vocês podem ver que ele foi produzido sem corte nenhum, sem edição nenhuma. Eu queria realmente simplesmente ligar a câmera e falar o que eu penso, né? Sem muita edição, sem muito planejamento, sem roteiro, até para exercitar essa capacidade de espontaneidade, né? Eu sou uma pessoa muito metódica, muito planejadora, né? Às vezes excessivamente planejador, estrategista e tal, mas eu preciso desenvolver um pouco mais esse lado de improviso, de espontaneidade, né? Embora eu acho que em sala de aula eu consigo fazer bem isso, mas a câmera sempre é um desafio. Então, esse é um pouco um exercício de espontaneidade em frente à câmera também. Tá bem? Para os próximos vídeos, a iluminação vai melhorar, a produção vai melhorar, a qualidade e resolução de câmera também vai melhorar, mas é o nosso primeiro exercício aqui, tá bem? Muito obrigado pela tua atenção e a gente finaliza por aqui e até o próximo vídeo.
Um abraço para vocês.